Na sequência de falarmos do ano de 2024, eu tenho comigo João Pedro Cutidias, que no seu comentário de hoje, temas mais abrangentes, né? Vamos tentar fazer um resumo do que de mais importante foi registrado em 2024. Tudo bem, João? Tudo bem, Zadã. Bom trabalho. O ano termina bem para o setor? Eu acho que sim, né? Pelo menos chovendo. A chuva é uma bênção de Deus. Na maior parte do centro-oeste, região norte, sudeste, com chuvas. Isso é bom. Cria um ânimo no setor rural. Vamos falar aqui, começando pela produção nacional de grãos. No ano passado, a seca, a estiagem prejudicaram muito, né? Nós tivemos quebra na produção. E tudo indica que agora, na temporada 2024-2025, que está em curso, nós teremos uma recuperação na produção de grãos. Já também com recorde de produção, depois de um ano muito complicado em 2023. Como é que você viu essa recuperação, João Pedro? Em 2023 aconteceu um problema sério. O carro-chefe nosso da produção agrícola é a soja. Você começou o ano com a expectativa de vender soja a R$200 e o mercado foi caindo, chegando em julho a pouco mais de 125 na maior parte do Brasil. Mas não era o problema do preço da soja no mercado mundial, era o problema da logística nossa. Nós trancamos as exportações, os navios ficavam parados nos portos, dificuldade, pagando estadia, tudo isso levou o prêmio da soja a 200 pontos negativos no ano passado. Mesmo, e as exportações, mesmo assim, ainda foram boas. As exportações do ano passado foram recordes, batemos um recorde. Esse ano, 2024, pessoal, mesmo com preço mais baixo, mesmo com dificuldade, trabalhando, apertando o custo de produção, cada produtor de soja no Brasil calculou para não passar de mil ao redor de 4.500 a 4.800 o hectare, para ele poder, mesmo que vendesse a soja por 120, 110, precisaria de 45, 50 sacos para cobrir os seus compromissos. Ele fez a safra. Até agora está correndo bem, regra geral, alguns locais do sul tiveram alguns veranicos, porém a expectativa é que o Brasil possa chegar a 165 milhões de toneladas de soja. O preço lá fora não está bom, nós estamos vendendo soja a menos de $10 o bucho. Isso principalmente porque há uma expectativa de uma super safra, é isso? Há uma expectativa de uma safra cheia, houve uma safra cheia nos Estados Unidos, o americano colheu uma safra cheia também. Nesses patamares, soja a menos de $10 o bucho, 27,5 quilos, o que acontece? O produtor americano ele toma prejuízo, ele vai ter que receber do poder público lá algum benefício, algum subsídio, porque ele não vai conseguir. O custo deles é bem acima de $2.000 por hectare. E se ele pagar arrendamento, aí é pior ainda, aí vai lá para cima. O arrendamento deles é muito alto, o custo da terra para o produtor americano. Então, no produtor brasileiro, aqueles arrendatários que chegaram a fazer contrato de 15 sacos por hectare, eles vão ter dificuldade de pagar isso aqui. Porque, por mesmo que dê uma safra boa, 55, 60 sacos, o custo da lavoura dele não fica menos de 45 sacos. Ele vai ter o custo de produção, e mais o arrendamento. O preço do arrendamento e o preço que ele vai receber não vai ser tão atraente. Esse terceiro item pode ser... o somatório dos dois reflete no terceiro item, né, Zé? Ou seja, aqueles anos bons que teve de soja, que o preço da soja chegou a mais de R$200 a saca, preço, tudo, passaram. Nós temos hoje um estoque grande no mercado mundial, o americano colhe uma safra boa, nós vamos colher outra safra cheia, nós aumentamos a área plantada, mais de 45 milhões de hectares no Brasil, ou seja, houve uma expansão, fruto daqueles anos bons do preço, tanto do milho como da soja. Aqui no Brasil, o milho está casado com a soja. Toda a produção nossa de milho no Brasil, 100 e poucos milhões de toneladas, ele está a segunda safra. A segunda safra é a que é maior, mais de 90 milhões está na segunda safra. João Pedro, o ano também fica marcado por muita pressão, muitos protestos na União Europeia, concernentes ao acordo Mercosul-União Europeia.
protestos com relação à entrada de produtos da América do Sul, do Brasil também, carne bovina do Brasil. Tivemos um episódio do Carrefour recentemente, um comentário infeliz e muita gente dizendo até criminoso do executivo do Carrefour, que fez campanha contra a carne produzida no Brasil, no Uruguai, na Argentina. Então o ano fica marcado assim, muita pressão de produtores. Foi um ano atípico ou esse tipo de pressão deverá ser uma tônica daqui para frente? Quando o Brasil exportava 100, 200 mil toneladas por ano de carne bovina, ninguém se preocupava com o Brasil. Hoje, o Brasil exporta mais do que o dobro do que o segundo colocado. Do mercado mundial de carne bovina, nós vamos chegar a mais de 3 milhões de toneladas equivalente carcaça, um total de pouco mais de 8 milhões e meio comercializado no mundo inteiro. Só acontece que a União Europeia cada vez menos comprou do Brasil. Hoje, os grandes clientes nossos é a China, que representa mais de 42% das exportações nossas vão para o mercado chinês. Os Estados Unidos, que compra a nossa carne, é barata, compra carne do Brasil barata, compra carne de fêmea para fazer hambúrguer nos Estados Unidos. Ele compra uma carne que vale pouco mais de $40 arroba aqui, lá a carne deles vale $100 arroba. Então eles compram para processar. E também os países árabes, que tem muitos frigoríficos habilitados para exportação pelo regime halal. Então esses são os grandes compradores. A União Europeia, com muito pouco, compra nosso. Só que eles fazem muita propaganda. Associado com uma quinta coluna que nós temos aqui no Brasil, de maus brasileiros também, que procuram botar defeito no que nós produzimos de mais e de melhor, que é o setor do agronegócio, carnes, grãos, etc. Tudo isso acaba criando esses problemas. Esse acordo do Mercosul, ele vai ter que ser referendado pelas assembleias dos países membros da União Europeia. Isso vai haver um certo período de tempo. É lógico que os produtores da União Europeia, na União Europeia, não vão conseguir competir com o Brasil. O cara tem 80, 90 vacas, chamam pelo nome as vacas, etc. Vai competir com um produtor nosso que tem 500, 600, 800, 900, ou confinadores que confinam 50 mil, 100 mil animais por ano. É muito pouco provável, eles não têm escala para competir conosco. Nós evoluímos muito na pecuária brasileira, evoluímos da maneira que nós trouxemos a idade de abate para pouco mais de 30 meses, a maior parte menos de 30 meses, inclusive, chamado boi China. A China precisava do animal com menos de 30 meses, o nosso produtor conseguiu fazer. Usou genética, usou melhoramento de pastagem, usou alimentação, terminação intensiva, pasto ou confinado. Nós temos 7 milhões de cabeças confinadas no Brasil esse ano. Então isso aí é muito pouco provável que eles tenham condição de competir conosco nessa área. E nós temos que continuar abrindo mercados. Hoje... Aliás, 2024 também fica marcado por uma grande abertura de mercados para o agro brasileiro. Por exemplo, Filipinas, o país que mais importa carne suína nossa, não comprava quase nada. Outros países, o Egito, não carne bovina, suína, mas sim carne bovina. Muitos países aumentaram muito a compra de carnes do Brasil. O Brasil é o campeão mundial em produção de bovino, em exportação de bovino e de frango. É o segundo, terceiro nos suínos. Ele vai crescer muito também no peixe. Nós vamos ter condições de aumentar muito a produção de peixe no Brasil, especialmente se usarmos as grandes reservatórios das hidrelétricas para produzir peixe em gaiola lá. Então, nós temos condições excepcionais. Nós produzimos os dois alimentos básicos que são para a produção seja de ruminantes ou monogástrico, que é a soja, o farelo proteico da soja, e produzimos o milho. Agora também tem outro farelo crescendo muito no mercado, que é o farelo resultante da produção de etanol a partir do milho. Então o Brasil tem tudo para dar certo. Esse modelo que nós temos, esse pessoal nosso que está no campo, a pesquisa no Brasil que evoluiu e trouxe as informações para o produtor. Nós temos uma agricultura hoje que é modelo no mundo. Nós falamos aqui, o Maurício falava, o que os caras estão propondo fazer nos próximos 20 anos, nós fazemos há 20 anos já. Plantio direto, inoculação de leguminosa.
tudo que se fala que tem que ser feito, o Brasil está fazendo. Integração lavoura-pecuária e floresta, ou seja, aquilo que nós fazemos é o exemplo para o resto do mundo, especialmente para os países de clima tropical. Os países de clima temperado, o hemisfério norte, vai ter dificuldade, porque o americano colheu a safra a soja dele, daqui a uns dias tem um palmo de neve nos campos dele, vai ficar parado até a primavera do ano que vem. Então, o Brasil não, o Brasil colheu a soja, já a máquina coletadeira da soja vai na frente e vai a plantadeira de milho atrás, ou no caso do sul do Brasil, planta trigo, canola, cevada, outras culturas que se adaptam ao sul do Brasil. Então, o Brasil, nós vamos passar dos 300 milhões de toneladas de grão esse ano. Recuperamos a soja, a área plantada cresceu, apesar do preço, apesar de um certo desestímulo em termos de rentabilidade, nós crescemos a área plantada de soja, e essa área plantada de soja vai abrir espaço, não na primeira quinzena, mas talvez a partir da segunda quinzena de janeiro, para entrar o milho segunda safra, especialmente no Centro-Oeste e aí especialmente no Mato Grosso, que é o grande plantador. Grande produtor. Aí o Brasil pode recuperar a produção de milho e chegar novamente a 120 mil toneladas, 120 milhões de toneladas. O milho no Brasil, que era um produto que não tinha um preço futuro, era pouco negociado com o mercado a termo ou trocado, ou operações de barter, com a entrada das grandes indústrias de produção de etanol, de milho, eles precisam esse grão de janeiro a dezembro. Então, eles começaram a criar um mercado futuro. Hoje, Mato Grosso já tem milho sendo vendido para entregar junho, julho, ou seja, já a segunda safra. Colheita da segunda safra. Da segunda safra. Então, somando tudo isso, nós temos condições de passar dos 300 milhões de toneladas. Nós esperamos que esse preço, haja uma certa recuperação no preço da soja. O próprio câmbio no Brasil, com o dólar a 6,20 chegando, já melhorou um pouquinho as vendas. O pessoal já começou a um volume significativo já vendido para entregar a partir de fim de janeiro, fevereiro. Ou seja, o Brasil foi um ano razoável no passado, não muito bom em termos de rentabilidade. O próprio PIB agropecuário caiu em função, não da produção, muito mais em função da queda do preço dos produtos. Porém, esperamos que esse ano haja uma boa produtividade para haver uma rentabilidade para o produtor, para ele continuar investindo, melhorando cada vez mais a sua produção, usando técnicas cada vez mais regenerativas, uma agricultura sustentável. Nós sempre estamos mostrando aqui no canal, mostrando exemplos de pessoas que conseguem aumentar a produção, conseguem melhorar a qualidade do solo, conseguem melhorar a qualidade do grão. Tudo isso fruto do quê? Do esforço dessa turma que está assistindo a gente. Você falou uma coisa importante, também no final do ano, o presidente Lula sancionou a regulamentação, a lei que regulamenta a produção e o uso e comercialização dos bioinsumos. O que são os bioinsumos? São insumos usados na produção agropecuária, muito mais alternativos aos insumos convencionais que nós temos, grande parte produzidos pela química. Os bioinsumos, o nome já diz, são insumos naturais que podem ser usados na produção. É importante isso, João Pedro? O Brasil é o maior produtor de soja no mundo, vai 165 milhões de toneladas esse ano, a previsão de chegarmos a esse número. Não se usa quase nada, ou é simbólico o que se usa de fertilizantes nitrogenados, seja ureia, ou seja outro sulfato de amônio, etc. Por quê? Porque nós inoculamos a nossa soja com um bradyrhizóbio e esse bradyrhizóbio fornece o nitrogênio que ela precisa. A soja é o elemento que ela mais retira do solo, chama-se nitrogênio. Por quê? Porque é uma planta que, por um grão, tem um alto teor de proteína que precisa de nitrogênio na cadeia da proteína. Então, esse é um exemplo. Agora, nós estamos indo para esse mesmo modelo, ou seja, usando esses biológicos para gramíneas.
A Joana Domerheine, que é uma pesquisadora da Embrapa, há 40, 50 anos atrás, falava que o Azospirillum brasiliense é uma bactéria que fixa nitrogênio, aproveita o alimento que a gramínea, especialmente a gramínea, fornece para ela no solo, e ela fixa o nitrogênio e acaba fornecendo para a planta. A agricultura regenerativa cresceu em 2024, João Pedro? O país que mais cresce, Zé, o Brasil é o país que mais cresce o uso, mais de 50% dos produtores brasileiros estão usando alternativas biológicas, seja na fertilização, seja no controle de pragas e doenças. Tudo isso somado dá uma produção melhor, dá uma resiliência à planta melhor, para a planta enfrentar os períodos de calor excessivo ou de seca, etc. Isso tudo é positivo. Nós temos que mostrar ao mundo o que nós produzimos, como nós produzimos. Isso está faltando para divulgação maior lá. Falar de leite, João Pedro, média de preço do leite em 2024, segundo o CPEA, foi de R$ 2,60 o litro. Média Brasil, R$ 2,60 o litro. Segundo o CPEA, isso significa 1,5%, até 1,5% acima da média de preço de 2023. Mesmo assim, mesmo com esse incremento, nós temos ainda muitos produtores deixando a atividade, João Pedro. Especialmente o pequeno produtor, ele que produz 100, 150, 200 litros. Ele tem dificuldade de manter a qualidade do leite, porque ele tira o leite, o caminhão não vai buscar no mesmo dia para esse volume. Ele tem que juntar com outros produtores, colocar no resfriador, e o caminhão buscar a cada 42 dias. Ele recebe um preço menor do que esses 2,60. Então, a escala dele é muito pequena. E leite é um negócio que, se depender de operários para trabalhar na produção, fica difícil, fica caro para ele se manter. Tem que ser familiar. Tem que ser familiar. E isso está acontecendo no Brasil inteiro. A própria Embrapa mesmo fala que vai sair de 20 a 30 mil produtores, pequenos produtores de leite por ano da atividade. Você vai ter as grandes produtoras, que vão ter tecnologia de ponta, vão ser informatizada, ordenha mecânica, já sai da ordenha direto para o resfriador, para poder ter qualidade maior no leite. Essas vão ter escala, vão ter condições de disputar, vender por preço melhor. O pequeno, infelizmente, vai acabar saindo. A produtividade do pequeno é muito baixa, ele é um pouco mais de 1.600, 1.700, 2.000 litros por lactação. É muito pequeno, isso acaba fazendo com que ele ponha touro de raças de corte em cima da vacada de leite dele para poder ganhar dinheiro no bezerro. Falar em bezerro, nós tivemos em 2024 um recorde de abate de bovinos, destaque para as fêmeas. Com isso, o mercado recebeu uma oferta maior de carne e o preço desabou. Essa foi uma das razões pelo fato de ter o preço da arroba lá embaixo, esse excesso de oferta de carne. Compensação, daqui para frente, com esse abate de fêmeas, nós teremos falta de bezerro. O preço vai melhorar em 2025, João Pedro? Nós chegamos a Mato Grosso, que é o grande produtor de carne bovina no Brasil, chegou a valer R$ 8,00 o quilo vivo do bezerro. Então, nesse preço, o pecuarista acabou vendendo as vacas, voltou a figura do terminador em cima de novilhas, em vez de segurar a novilha para ele ter renovar o seu plantel, então acabou matando. Nós tivemos um 19% maior de abate no primeiro semestre do que o ano passado, ou seja, houve uma diminuição no número de matrizes e você teve, pior do que isso, um período muito seco, que parou de chover em abril e foi voltar a chover novamente em setembro. Então, nessas áreas de cria, sofreu muito. Esse gado completou o ciclo de gestação dele passando fome. Eu até separei a imagem de pasto seco, só para ilustrar, né? Como se fosse necessário provar com imagens. Todo mundo sentiu isso na pele, né? Esse bezerro nasceu já fraco, perdeu muito bezerro, deve ter havido muito aborto também de vaca, as vacas não conseguiram completar o ciclo.
Então, isso vai refletir no quê? Na oferta de bezerro no próximo ano. João Pedro. E também a exportação de animais vivos. Nós temos, possivelmente, esse ano a gente bata um recorde. Mais de 1 milhão de animais vivos exportados. Na sua maior parte, quase 100% é macho. Até novembro, de janeiro a novembro, o Brasil já havia exportado mais de 853 mil cabeças de gado em pé. Pará, grande Pará, quase a metade sai de lá. E eles com destino a vários países. Para ter um preço razoável no bezerro, depende que seja exportado, uma boa parte. João Pedro, seca, que nós estamos vendo, e o lado extremo oposto. E que extremo, hein? Enchentes no Rio Grande do Sul. O estado foi muito impactado. Nós ainda vamos falar desse assunto aqui nessa retrospectiva, mas apenas para marcar o comentário do João Pedro, foi um ano muito complicado, a sua terra, né, João Pedro, o Rio Grande do Sul, agropecuária, cidades sofreram muito e a agropecuária também. Pior do que isso é o solo. Esse período de enchente, erosão, acabou levando o solo, a camada fértil do solo. Eles vão precisando de muito recurso para voltar a recuperar o solo deles lá. É uma pena que esse produtor gaúcho aí sofreu tanto esse ano passado com essas enchentes. As regiões do Vale do Taquari, aquelas regiões lá, o desastre é muito grande. Não sei se já se mensurou realmente o impacto em termos de solo. É difícil. Muita coisa já foi calculada, mas ainda tem resquício, né? João Pedro, 2024 o governo fala que destaca o plano safra, recorde, o maior plano safra de todos os tempos, 400 bilhões e meio de reais destinados para a produção, para o financiamento da produção, 293 bilhões desse total para custeio, comercialização e 107 bilhões para investimentos. Nós tivemos também como destaque no plano safra o Renovagro ambiental, ou seja, o prêmio para aquele produtor que conserva e recupera as suas pastagens com a finalidade de produção de alimentos. Como é que foi o plano safra? O recurso está todo aplicado? Tem dinheiro anunciado e entregue? Como é que foi 2024? Olha, vamos falar então, o governo colocou uma meta bastante otimista, recuperação de 30 milhões de hectares de pastagem degradada. Esse dinheiro fala-se, mas não aparece dinheiro, não tem esse dinheiro à disposição do produtor nosso que queira fazer esse trabalho. O produtor nosso teve dificuldade, uma em relação à quitação de empréstimos passados, em função dos preços do grão, alguns locais a questão da seca também, especialmente na segunda safra, acabou atrapalhando o processo. Aparentemente fala-se muito, porém não há muita voz dissonante em relação a essa questão. Essa questão do prêmio por questão de sustentabilidade é uma questão que também a maior parte dos cadastros ambientais rurais do Brasil não foram processados. Todo produtor foi obrigado a fazer e fez. Agora tem que haver o processamento, tinha que se estimular aquele que tenha, por exemplo, ele teria condições de ter uma área de 300 hectares. Ele poderia desmatar o centro-oeste, 240, 220 hectares. Não desmatou, de se criar aquele mercado de carbono em que esse produtor receberia por aquela área que ele não desmatou e que ele mantenha a floresta em pé. Essas coisas, tudo se fala, mas não chega no produtor, regra geral. Agora, no fim, apagar das luzes de 2024, saiu a legislação a respeito do crédito de carbono. Nós temos que usar isso para prestigiar aquele produtor que faz boas atividades, que faz o dever de casa e mostrar para o mundo o papel que nós temos. Poucos países do mundo conseguem ter uma vegetação nativa como tem o Brasil. O Brasil tem mais de 65% do território dele ocupado em áreas nativas, com vegetação nativa. Nós temos que mostrar para o mundo isso aí, para evitar besteira como esse francês falou mal do Brasil lá. Então, a Europa já desmatou tudo que tinha que desmatar na área deles lá. Isso eles não falam. Nós temos aqui,
esse senhor e a senhora que está nos assistindo, com certeza tem 30%, 20% da sua propriedade ocupado com matas, com área de vegetação, proteção permanente, com matas ciliares, etc. Isso o mundo tem que conhecer. Talvez no ano que vem, 2025, o Brasil vai sediar a COP30, aqui lá no Belém do Pará. O Brasil tem que fazer um grande esforço de comunicação para mostrar ao mundo isso, para que o nosso produto não seja penalizado. Tanto por essa quinta coluna que nós temos no Brasil, de maus brasileiros que falam mal do agronegócio, do agronegócio que é responsável pela metade do superávit comercial do Brasil, que é responsável por colocar alimentos na mesa dos 200 e tantos milhões de brasileiros e 800 milhões de estrangeiros, de outros países. Então, isso está faltando, Zé.